Estamos no ar com mais um programa Voto a Voto desta quinta-feira, 1º de novembro. O nosso primeiro entrevistado é o senador Edson Lobão, candidato a governador do Maranhão pela coligação Maranhão do Povo. Já se encontra aqui no nosso estúdio. Boa tarde, senador. Boa tarde. É com muita alegria que eu volto a esta emissora para falar ao nosso povo de Timon. Senador, nós gostaríamos de saber como é que está a sua campanha nesse segundo turno, quais as cidades que o senhor já visitou e quais as cidades que o senhor pretende visitar antes do dia 25 de novembro. Nós temos apenas 20 dias para visitar o estado do Maranhão, são 136 municípios. Eu me antecipei um pouco, já visitei todos os municípios da região Tocantina, começando com uma carreata Imperatriz, que deve ter sido a maior que já se fez em toda a história do Maranhão. Foram cerca de 1.100, 1.200 automóveis. Quando o primeiro chegou ao final da última rua que visitamos na cidade de Imperatriz, o último carro ainda não havia saído do aeroporto. Mas ali aproveitamos, estivemos em João Lisboa, em Sítio Novo, Amarante, Montes Altos, Açailândia, diversos municípios da região Tocantina. Daí por diante visitamos ainda uma série de outros. Hoje, por exemplo, faremos um comício em Bacabal. Ontem eu estive em 6 municípios. Bacabal, estive em Pio XII, em Olho d'Água das Cunhãs, Vitorino Freire, Paulo Ramos, Lago da Pedra, com um grande comício à noite, monumental. Em resumo, já estamos em plena campanha, em plena ação, com vistas ao Palácio dos Leões. Senador, e com relação à programação eleitoral do rádio e da televisão, vai haver alguma modificação temática para o segundo turno? Nós estamos fazendo uma alteração geral nos programas de televisão e rádio do horário gratuito do Tribunal Eleitoral. Estamos elaborando melhor toda a programação, dando-lhe uma sofisticação um pouco mais elevada e procurando agora ferir os temas mais polêmicos da futura administração do governo do Estado e também procurando introduzir de maneira mais densa o plano de governo na televisão. Mas eu acredito que a partir de agora a campanha eleitoral vai seguir por um caminho um pouco mais emocional. São apenas 2 candidatos, nós não temos mais os deputados estaduais falando, os deputados federais, a não ser convidados. O fato é que haverá agora o debate entre os 2 candidatos. As pesquisas eleitorais têm mostrado um crescimento vantajoso, né, a respeito da sua candidatura. O senhor gostaria de dizer aqui, o senhor sabe dos números reais e se pode ser considerada uma reversão total nesse segundo turno? Olha, deixe-me falar um pouco mais sobre pesquisas. Pode falar à vontade. Eu acredito muito em pesquisas eleitorais. Acho que não se faz nada hoje no mundo moderno sem pesquisa eleitoral. Quando os americanos querem lançar um produto qualquer comercial, um produto industrial, eles fazem uma pesquisa para saber se o povo aceita ou não aquele produto. É assim na Europa e em toda parte. Mas a pesquisa eleitoral tem que ser honesta. Quando ela não é honesta, ela é prejudicial aos candidatos e é prejudicial, sobretudo, ao povo. Foi o que aconteceu aqui no Maranhão durante muito tempo antes do primeiro turno. Divulgava-se a pesquisa de um instituto famoso do país, através de uma cadeia de televisão muito importante, e estas pesquisas eram absolutamente falsas, mentirosas. E com isto, o povo foi se convencendo de uma realidade que não era realidade. Fabricava-se uma realidade a favor do meu opositor. E o que ele dizia com essas pesquisas? Dizia que ele ia ganhar no primeiro turno. Ele não ganhou no primeiro turno, portanto, perdeu. Mas ele nos deu um prejuízo muito grande. Deu um prejuízo a mim e à deputada Conceição Andrade também. Ela foi enormemente prejudicada por conta destas pesquisas falsas, que eram pagas, é bom que o povo saiba disto, eram pagas pelo nosso competidor. Pois bem, mas vocês se recordam que a última pesquisa desse instituto, antes do primeiro turno, não foi divulgada. É que o instituto sempre toma precaução, quando ele chega no instante da eleição, sempre procura dar um resultado muito próximo da realidade. Como o resultado era outro do que aquele que eles anunciavam a todo instante, não divulgaram a pesquisa. Bem, e o que aconteceu? O meu competidor, ao contrário do que diziam as pesquisas, não ganhou no primeiro turno. Ficou longe de ganhar no primeiro turno. Agora, já o mesmo instituto começa a demonstrar que a vantagem que ele tinha, que parecia ser insuperável, é mínima.
E uma outra empresa que faz pesquisas no Nordeste do Brasil, que é a Econométrica, esta sim, pesquisas sérias, que registra em cartório, registrou as pesquisas dela antes da eleição, para que ninguém tivesse dúvida, acertou tudo. Este instituto acaba de dizer que eu já estou na frente do meu competidor. Ou seja, já estou ganhando a partir de hoje a eleição, segundo estas pesquisas. Então eu não tenho dúvida da minha vitória. Não tenho dúvida nenhuma. As pesquisas honestas estão demonstrando isto. O que eu tenho que pedir ao povo é que se mantenha na sua posição solidário comigo, para que de fato possamos fazer uma revolução no estado do Maranhão, do ponto de vista da administração e da atividade política em nosso estado. Senador, e o senhor tem recebido muitas adesões de pessoas que no primeiro turno votaram em seu adversário? Eu tenho recebido inúmeras adesões de líderes e de pessoas do povo que votaram no meu competidor de hoje e que agora vão votar comigo, até sob o argumento de que foram iludidas essas pessoas, iludidas pelas mesmas pesquisas. Bem, mas eu tenho sobretudo recebido adesões de eleitores e de líderes políticos que votaram com a deputada Conceição Andrade no primeiro turno. Vários candidatos a deputados estaduais e federais me procuraram espontaneamente em São Luís e em diversos municípios para me oferecer seu apoio. Um deles é o presidente do Sindicato dos Motoristas do Estado do Maranhão, o Vanderlei. Este me procurou para dizer que queria me apoiar e está participando comigo dos comícios todos. Um outro líder importante é o presidente do Sindicato dos Bancários, o Petrônio, que também me apoia. Bom, eu mencionaria aqui um sem número de líderes que estão me apoiando. Lá em Zedoca, uma cidade hoje muito importante, uma das cidades de maior densidade eleitoral do estado do Maranhão, o candidato a deputado pelas oposições que apoiou a Conceição, que é o Valdeci, ele sozinho teve mais votos do que a soma de todos os candidatos na cidade de Zedoca. Esse também me procurou para me apoiar, está firme comigo na campanha eleitoral. Então eu não tenho dúvida de que todo o eleitorado, eu não diria todo, mas grande parte do eleitorado que votou na Conceição, na deputada Conceição, votará comigo agora no segundo turno. Aliás, as pesquisas estão demonstrando isto nitidamente. Votarão comigo. E por quê? Porque o meu programa de governo se assemelha muito ao da Conceição, sobretudo na parte social, na parte do atendimento às pessoas mais desvalidas, aos que mais sofrem no nosso estado ainda. Então o senhor conta com o apoio total da esquerda? Não, eu não diria apoio total, eu conto com um apoio substancial das esquerdas. E quais são os seus principais pontos de programa de governo? Olha, eu estou com o meu plano de governo praticamente pronto. Ele não está pronto porque eu quero, depois da eleição, submetê-lo à opinião pública para que as entidades de classe, para que os municípios todos apresentem as suas sugestões e, com base nessas sugestões, eu vou ampliá-lo bastante, de tal sorte que seja um plano denso, capaz de transformar, de fato, a economia do Estado, a configuração política do Estado. Mas deste plano, que está semi-acabado, eu retirei 30 pontos fundamentais. 30 pontos que constituem as metas prioritárias do futuro governo a partir de 15 de março. Levei esse documento ao cartório, registrei-o em cartório. Registrei-o para que o povo possa tomar conhecimento de que, a partir de agora, vai se fazer um governo sério de cumprimento da palavra empenhada. É preciso que o político tenha a sua palavra levada a sério pela população, pelos eleitores que votam nele. Além de registrar em cartório, mandei fazer este folheto. Então, close ele. Este folheto, que vou distribuir para um número expressivo de pessoas, a fim de que cada qual tome conhecimento do que está escrito aqui e possa fiscalizar o meu governo, possa acompanhar a ação do nosso governo, cobrar do governador, cobrar dos secretários de Estado o que está contido aqui. São 30 pontos fundamentais. Dentre esses 30 pontos fundamentais, teria algum que o senhor gostaria de comentar aqui agora? Nós vamos fazer uma política intensa de casas populares. São cerca de 175 mil maranhenses que não têm ainda hoje onde morar. Eles precisam ter o seu teto
onde abrigar a família inteira. Vamos fazer um programa severo de estradas no estado do Maranhão. Vamos fazer uma reforma agrária ativa, profunda, para que todo trabalhador rural possa ter o seu pedaço de terra onde plantar e produzir para as grandes cidades. Nós somos hoje um estado que importa praticamente tudo que consome. Nós estamos reduzidos a 1/3 na nossa agricultura. O que nós produzíamos há 15 anos, estamos produzindo hoje apenas 1/3. E por isto importamos tudo. Você vê aqui mesmo em Timon, veja ali no posto fiscal de Timon, caminhões e caminhões de melancia, até melancia, sendo importadas essas melancias do Piauí e do Ceará. O nosso programa contempla o setor da saúde largamente. O povo precisa ter um hospital onde possa levar o seu familiar doente, enfermo. Vamos fazer um programa de saneamento básico com água para todos, porque verificamos, segundo os estudos da Secretaria de Saúde, que 80% dos doentes hoje no Maranhão são doentes porque não tem água tratada em suas casas. Então é preciso atacar o mal pela raiz, para que o povo deixe de ficar doente no estado do Maranhão. No setor da educação, haveremos de encontrar solução e não tenham dúvida de que isso vai acontecer para todos os estudantes maranhenses. Eu não quero ver estudante sem ter a possibilidade de ter a sua matrícula garantida no estado do Maranhão. E vamos também ter um programa severo para combater o analfabetismo. Apresentamos ainda hoje os maiores índices de analfabetismo do Brasil. O Maranhão é o segundo estado nessa situação. Isso não pode prosseguir. Temos que ter uma política de combate severo à pistolagem, à violência na cidade e nos campos. Essa política já foi começada pelo atual governador e eu vou prosseguir com toda a determinação. As famílias pagam tributos para ter alguns serviços públicos, entre os quais a segurança do seu lar, para que não haja violência nem na cidade e nem nos campos. Os funcionários públicos também serão atendidos. O senhor pretende demitir funcionários públicos? Não, eu não pretendo demitir nenhum funcionário público. No meu governo não haverá nenhuma demissão de funcionário público. Nenhuma professora será demitida no meu governo. Nenhum funcionário público. Não importa se ele foi nomeado pelo atual governador, pelo governador passado, seja por quem tenha sido. Funcionário público não será demitido. O que os maranhenses precisam é de emprego. Nós vamos construir empregos nesse estado em grande escala para que o povo tenha onde trabalhar. Este é um dos maiores tormentos hoje das famílias maranhenses, é a falta de emprego. Eu ando pelo estado inteiro e recebo milhares e milhares de pedidos de emprego. Isso significa o quê? Não há oportunidade de trabalho para o povo maranhense. E essas oportunidades nós vamos criar no nosso governo, haja o que houver. Porque não havendo oportunidade de trabalho, o que tem acontecido é que os nossos correligionários acabam saindo do Maranhão e vão em direção aos estados mais desenvolvidos do país à procura de uma oportunidade de trabalho. Mas além de não se demitir ninguém, além de construirmos emprego tanto na iniciativa privada quanto no serviço público, que é o que vamos fazer, vamos criar também o Estatuto do Funcionário Público para melhorar a sua atividade e dar a eles um plano de ascensão na sua carreira funcional. É o plano de carreira funcional. Bom, nós vamos para um bloco de comerciais e voltaremos em seguida ainda com o senador Edson Lobão. Um instantinho só. Estamos de volta com Voto a Voto e continua aqui conosco o senador Edson Lobão, candidato a governo do estado pelo Maranhão do Povo, pela coligação Maranhão do Povo. Senador, vamos particularizar um pouco aqui. O senhor tem algum compromisso firmado com o povo de Timon? Quais são as atividades que o senhor pretende desenvolver aqui nessa cidade? Veja, Timon é uma das maiores cidades do estado do Maranhão. É um grande município, não exatamente na sua configuração geográfica, mas de população elevada e de eleitorado também elevado. Fica ao lado de uma capital, que é Teresina. Nós temos que ter uma política especial para Timon. Eu quero me entender com o prefeito da cidade, com os vereadores, com as lideranças todas políticas, ouvir as comunidades, ouvir o povo e estabelecer uma política especial para Timon. Nós temos uma política geral para os municípios de atendimento. Está no meu plano
como disse ainda há pouco, no meu plano de governo, uma política severa de atendimento aos municípios e de governar com os municípios. O que tem acontecido no passado é que os governantes, de um modo geral, ficam enclausurados no Palácio dos Leões e viajam um pouco pelo interior, não sentem na intimidade as necessidades dos municípios. E nós temos 85% da população maranhense vivendo nos municípios do interior e não na capital. Isso não quer dizer que se vá abandonar a capital, muito pelo contrário. Eu desejo atender, inclusive, a periferia da capital. São Luís é uma cidade cujas ruas dos bairros mais distantes praticamente não existem. O esgoto corre a céu aberto nas ruas de São Luís, na periferia. Nós temos que resolver esse problema grave de São Luís e tantos outros problemas de São Luís, como água, etc. Mas temos que ter um cuidado especial para com os municípios do interior. No que diz, portanto, respeito aqui a Timon, vamos fazer este levantamento de todas as necessidades de Timon, todas, e atendê-las uma por uma, se não no primeiro ano, mas ao longo dos 4 anos de nosso governo. Já no primeiro ano, nós daremos um atendimento ao que há de mais urgente aqui em Timon. A ponte, por exemplo. E ao longo dos 4 anos, haveremos de resolver todos estes problemas. Você me pergunta sobre a ponte. Esta ponte é uma coisa incrível. Como é que esta ponte não foi construída até agora? Os recursos vieram para o Estado do Maranhão, nós sabemos disso. Embora não tenham sido repassados para a Prefeitura de Timon na mesma proporção que foram recebidos em São Luís. A ponte terá que ser feita, é uma obra federal, eu sei disto, não cabe ao governo do Estado fazê-la, nem cabe ao município fazê-la, senão em convênio, que é o que aconteceu. Mas o que se deu é que o governo federal fez um convênio com o Estado, que por sua vez fez um convênio com a Prefeitura de Timon. Pois bem, eu vou pedir ao presidente da República que mantenha este convênio e que nos arranje mais recursos para fazer a ponte. Se o governo federal não quiser fazer isto, nós vamos encontrar solução pelo Estado para concluir a obra desta ponte que liga Timon a Teresina. O que não pode é esta ponte ficar aí com o esqueleto que tem, constituindo uma vergonha para o Estado do Maranhão. Isso não pode acontecer. E isto não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós vamos concluir a ponte. Agora, com o apoio do ex-presidente José Sarney, o senhor acha que a sua eleição seja um fato irreversível? Não, eu acho que a minha eleição já era um fato irreversível desde o começo. Sempre tive esta convicção. Eu pedi a todos os líderes do Estado do Maranhão que me ajudem nesta caminhada. Pedi no primeiro turno e estou pedindo mais intensamente neste segundo turno. Entre os líderes todos que eu procurei e que estou procurando ainda, alguns ainda não pude falar com eles, até por falta de tempo físico, mas pedi a todos, entre eles ao presidente Sarney, que é um líder político importante no Maranhão e no Brasil. Eu não podia deixar de procurá-lo. Procurei-o e ele concordou em me ajudar e já está ajudando. Ele participou de um comício comigo em Imperatriz, ontem esteve num comício comigo em Lago da Pedra, hoje vai fazer um outro em Bacabal, e é isso que tem sido feito. Mas eu não considero que o apoio dele seja um apoio de natureza final, decisiva, definitiva, porque se fosse, não precisava que eu fosse candidato. Um outro nome político seria candidato. Foram procurar-me para ser candidato com a convicção de que naquele instante era o meu nome o que exibia as melhores condições para ganhar a eleição. Se o presidente Sarney tivesse condições de sozinho eleger qualquer candidato, nós não precisaríamos nem sequer fazer a eleição. Não, eu não tenho esta impressão do apoio dele. Sei que o apoio dele é importante. O senhor acredita no potencial de transferência de votos dele? Ele tem condições de transferir votos, ele tem muitos amigos no Maranhão, ele tem pessoas que o acompanham há muitos e muitos anos. Ele é um político que fez muito trabalho pelo Maranhão, muitas obras, muitos serviços. A ponte, por exemplo, a ponte que não está concluída, deveria estar concluída e seria uma obra dele, a pedido de nós todos. A cidade toda de Timon pediu esta ponte, houve abaixo-assinados aqui e ele atendeu aos pedidos do povo de Timon. Nós, políticos, ficamos também solicitando a ele que fizesse isso. Mas ele tem no Maranhão inteiro grandes obras, muitas obras. Ele está na política há cerca de 30 anos no estado do Maranhão. Então ele tem o seu prestígio, ele tem condições e capacidade de transferir votos.
Ele não pode eleger nenhum candidato sozinho, isso ele não pode fazer. E também ele não tem a pretensão de que ele é capaz de eleger qualquer nome para o governo do Estado. Senador, agora quais são exatamente as características, os caracteres políticos entre o governador, o candidato governador João Castelo e as suas? Eu quero ser a renovação do Estado do Maranhão. E nós seremos esta renovação. Vamos fazer um governo diferente daquilo que se fez até hoje. Nós vamos fazer um governo ligado a todas as comunidades. Está no meu programa de governo aqui a constituição de uma entidade composta por militâncias políticas, por entidades religiosas, capazes de participar não apenas da elaboração do plano de governo, mas da ação fiscalizadora do governo. E o que nós temos assistido no passado é a corrupção. A corrupção tem sido o principal drama da vida pública no estado do Maranhão. E nós sabemos do que o nosso competidor foi acusado durante o seu governo. No nosso governo, nós vamos fazer com que não haja nenhuma corrupção no estado do Maranhão. Porque quando se faz a corrupção, o povo é que está pagando, porque o dinheiro é do povo. E nós vamos governar com tolerância, com paciência, com amor à causa do povo. E o nosso competidor foi um homem cujo governo esteve marcado pela violência, pelo ódio, pela revanche, pela vingança. Eu não tenho tempo para vingança. No meu coração não há espaço para o ódio. Nas minhas veias corre sangue e não veneno que acaba por tumultuar a consciência dos governantes. Vamos governar, portanto, de mãos estendidas para o povo sempre, conversando com o povo nas praças e nas ruas. Eu quero ser, portanto, este governo de transformação, de renovação dos costumes. E eu estou seguro de que, com a ajuda da coletividade, nós faremos o melhor governo que o Maranhão já teve em toda a sua história. Esta é a diferença fundamental. Um será o novo, que sou eu. O outro será o antigo conhecido, o antigo da perseguição, o antigo do ódio, da vingança, da vindita. Não, este governo não será o meu. Eu não sei perseguir ninguém, não sei chantagear ninguém, não sei pressionar ninguém. Ele, por exemplo, está agora ameaçando céus e terras, procurando prefeitos e ameaçando os prefeitos. Até hospitais têm sido ameaçados pelo meu competidor. Eu não ameaço ninguém. Eu peço a todos de mão estendida ajuda e peço com humildade para que possamos juntos, o povo e nós, fazer este governo que o maranhense espera há tantos e tantos anos. Senador, vamos tratar um pouco agora da política a nível nacional. O senhor acha que a diminuição do fundo de participação dos estados pode afetar o seu provável governo? Está havendo uma redução drástica, de fato, do fundo de participação dos municípios do estado. A última parcela, por exemplo, que os prefeitos receberam, agora recentemente, veio com um decréscimo da ordem de 30%, 28% mais precisamente. O fundo vem caindo sistematicamente. Eu não sei por que razões. O fundo, as pessoas sabem o que é. As prefeituras governam os municípios com o fundo de participação. São os tributos federais que constituem um bolo. Deste bolo, retira-se uma fatia para os estados, uma fatia para os municípios e o restante deste bolo fica para a União Federal. Pois bem, o que os estados recebem e os municípios recebem vem sofrendo uma queda constante. Se isto não for restabelecido, é claro que todos os estados do Brasil, todos os municípios do Brasil, tenderão a sofrer bem mais ainda do que estão sofrendo hoje. Mas com vistas até a isto, eu estou, no meu plano, fazendo ajustes e arranjos para que se faça economia na máquina do Estado. Economia na máquina do Estado. E que ela possa ser mais eficiente a ponto de compensar as perdas que está havendo provindas do governo federal. O senhor deve ter acompanhado o problema da negociação da dívida externa. O senhor acha que o Brasil agora pode conseguir acordos mais razoáveis? Não apenas pode, como precisa. O mundo já se deu conta de que não pode prosseguir com esta cobrança cruel que foi feita ao longo dos anos da dívida do Brasil, dos países sul-americanos e dos demais países do terceiro mundo. Nós não podemos pagar de uma vez, nem a passos largos, uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares, porque isso nos atrasaria para o resto da vida. E nós não vamos pagar.
a não ser dentro de um acordo que seja razoável, tanto para o Brasil quanto para os credores. Nós estamos devendo, não devemos negar a dívida, ela existe, mas vamos resgatar essa dívida de acordo com as nossas possibilidades. Esta negociação vem desde o governo Figueiredo de maneira mais severa e passou pelo governo Sarney, que não pagou muitas das prestações, e agora no governo Collor, que também andou suspendendo o pagamento das prestações até que se encontre uma solução final. Eu acho que desta vez nós vamos chegar a uma negociação firme, até porque os próprios credores precisam disto, precisam de ter uma solução para o problema da dívida, saber o que se vai pagar e o que não se vai pagar. E a respeito do pacto social, o senhor acredita que os patrões tenham conscientização suficiente e os empregados possam entrar no entendimento com a cultura que tem, com a conjuntura nacional, que pode dar certo? Eu tenho examinado muito essa questão no mundo inteiro, essa questão de pacto social, de entendimento entre o capital e o trabalho, ou seja, entre o patrão e o empregado. Eu fiz esses estudos todos na época em que pretendi apresentar uma emenda constitucional de participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Durante a Constituinte, eu estudei profunda e detidamente este assunto. E acabei por apresentar realmente a emenda constitucional, que foi embutida na atual Constituição. Eu não fui o único autor desta iniciativa, houve outros senadores e deputados, mas ali está a minha presença, a minha participação, e agora apresentei há uns 6 meses o projeto de lei complementar regulamentando a Constituição de tal sorte que o trabalhador, todos os trabalhadores brasileiros, possa ter a sua participação nos lucros de todas as empresas em que trabalham. Bom, este é um princípio que existe em vários países da Europa, nos Estados Unidos, nos países mais avançados. Naqueles países, segundo os estudos que eu fiz naquela época, há quase sempre um entendimento entre patrões e empregados, sem maior sofrimento, sem maior trauma. Os pactos se fazem normalmente. Pois bem, aqui entre nós, isto ainda não aconteceu de maneira mais sólida. Mas eu acredito que os trabalhadores brasileiros já têm uma concepção mais avançada do problema e os patrões também. Os patrões são muitas vezes intransigentes. Eles não aceitam perder um pedaço mínimo que seja dos seus recursos, dos seus lucros, para transferir aos empregados. Muitas vezes os patrões se esquecem de que são exatamente os empregados os construtores maiores da sua fortuna. Então eles precisam abdicar um pouco, não tudo, porque na medida em que também você pressionar o patrão ao ponto dele não ter lucro, a empresa dele quebra e com a falência vai também o número de empregos. Ou seja, o patrão fechou a sua empresa, os empregados perdem os seus empregos. Então também não se pode ir além de um certo limite, mas é necessário que os patrões cedam um pouco e que os trabalhadores se ajustem dentro de tudo isto para este pacto social que precisa ser feito em benefício da grandeza e da tranquilidade do Brasil. Senador, a crise econômica que passa o Brasil, as tensões internacionais, né? Tudo isso fez com que diminuísse os financiamentos, os empréstimos, os investimentos. O que os governantes devem fazer, como eles devem se posicionar para conduzir a sociedade nesse sentido? O atual governo pretende combater severamente a inflação, promovendo uma recessão, o governo federal. E com isto, o sofrimento do povo. Nós estamos tendo um nível de desemprego no Brasil como nunca se viu. E isto em razão deste combate, não sei se acertado ou se equivocado, deste combate à inflação brasileira. E quem representa tudo isto aqui no Maranhão, por exemplo, é o meu opositor. Ele se vangloria de ser o representante do presidente da República no Maranhão. E é exatamente o governo que faz este tipo de política às custas do sofrimento do povo. Eu acho que isso não deve continuar. Eu fui a Brasília há 1 mês e meio, mais ou menos, larguei a minha campanha eleitoral aqui no Maranhão e fui a Brasília para votar uma lei a favor dos trabalhadores. A favor dos trabalhadores. A lei salarial. E o meu competidor lá não foi. Preferiu seguir as instruções do presidente da República no sentido de que aquela lei salarial que favorecia os trabalhadores não fosse votada. Ele não foi, eu fui. Ele se omitiu, eu me manifestei. Pois bem, a lei foi aprovada pelo Congresso Nacional
E o que dizia esta lei salarial? A lei dizia que sempre que subissem os preços, os salários também subiam. Por que avança o preço do arroz, do feijão, do milho, da farinha, da carne e o salário fica lá embaixo? Tem que subir na mesma medida, pelo menos. Pois bem, era isso que dizia a lei salarial que eu fui votar e que ele não foi votar. O presidente vetou esta lei em nome do combate à inflação. O Congresso foi chamado de novo a se manifestar sobre o veto do presidente da República. Eu, outra vez, abandonei a minha campanha eleitoral, fui a Brasília e votei contra o governo, e o meu competidor ficou aqui no Maranhão votando a favor do governo, contra os trabalhadores. Eu acho, portanto, que este combate à inflação da maneira que vem sendo feito não é a melhor solução, sobretudo para os trabalhadores brasileiros. Até pode ser boa solução para os grandes empresários do Rio de São Paulo, as grandes multinacionais, mas para os médio empresários, para os pequenos empresários que não têm recursos, senão os recursos bancários, para os trabalhadores, para as mini empresas, para estes não é uma boa solução. E eu estou contra esta política. Eu estou a favor da política que seja capaz de conseguir recursos para as mini empresas, para as empresas médias, para as empresas que existem aqui no Nordeste brasileiro, aqui no Piauí, aqui no Maranhão, para que com isto se possa dar empregos ao povo. É com esta política que eu estou a favor. Eu não estou a favor da política da recessão, do combate severo, violento, sem tréguas à inflação, em prejuízo dos trabalhadores. Então, na sua opinião, o governo Collor não está melhorando o Brasil? Na minha opinião, neste setor, pelo menos, não está melhorando, está piorando. Nós vamos para um bloco de comerciais e voltaremos em seguida ainda com o senador Edson Lobão. Nós vamos dar uma pequena pausa na entrevista com o senador para uma notícia. O prefeito de Piracuru, Cadelino Fortes, reafirmou seu trabalho em prol de Walter Reis naquele município. O prefeito quer ampliar o número de votos para o candidato do MIP agora no segundo turno. Vamos ver. Novamente, faremos novamente o trabalho em Piracuruca em prol do candidato Walter Reis, para ver se a gente consegue o dobro de votação da maioria que nós demos. Foi a maior maioria do nosso partido no interior do estado. Eu gostaria de sua opinião a respeito de um assunto muito debatido, muito discutido. Se a educação é a base primordial para o desenvolvimento de qualquer país, né? Infelizmente, o nosso querido Brasil anda num declínio total, principalmente relacionado ao ensino público. Eu gostaria que o senhor falasse o que o senhor pretende fazer, não só a nível de Maranhão, mas que contribua para que o Brasil saia dessa falência total do ensino. Este é um dos principais pontos do meu programa de governo, falei ainda há pouco. Na verdade, o Brasil tem uma crise enorme no setor educacional, que nós precisamos vencer. O senador João Calmon foi eternamente um batalhador a favor de recursos substanciais para a educação. Ele travou esta batalha intensa na Câmara, quando foi deputado, e no Senado, quando lá chegou. E conseguiu, por 2 vezes, uma grande vitória. Uma vez, uma aprovação de uma emenda constitucional estabelecendo um percentual de 13% do orçamento da República destinados à educação. Já foi um grande avanço. Na Constituinte, este percentual, por iniciativa dele e com meu apoio, apoio de inúmeros senadores e deputados, este percentual foi elevado para 18%. Hoje, 18% do orçamento da República são aplicados em educação. E a Constituição estabeleceu que também os estados e os municípios têm que aplicar uma percentagem mínima, que vai a 25%, em educação. Então, o setor passou a ter mais recursos. Todavia, isto ainda não foi suficiente. Nós temos que ter uma política mais intensa no setor da educação e, sobretudo, uma orientação competente neste setor. Eu tenho notícia, por exemplo, que aqui no Piauí, aqui do lado do Piauí, há um município em que conseguiu-se fazer um modelo em matéria de educação. O senhor não conhece do município de Dom Inocêncio? Dom Inocêncio. Eu sabia de nome, não conheço o município. Eu pretendo pessoalmente visitar o município de Dom Inocêncio, aqui inclusive, no Piauí. o senador João Calmon, já que o senhor falou aí, ele esteve uns 2, 3 dias atrás aqui, exatamente para visitar e conhecer esse município, né, onde se considera um município padrão em termos de educação, uma obra realizada por um padre chamado Padre Mira. Que coisa extraordinária. O município dando aulas
aos estados e até a União Federal. Pois eu pretendo pessoalmente fazer o que fez João Calbon. Vou visitar o município e vou aurir as informações e os conhecimentos do padre desse município. Então, nós precisamos encontrar modelos assim competentes para o combate severo ao analfabetismo e para o avanço da educação em nosso estado e no Brasil. Tem uma pergunta aqui de um telespectador, Carlos Alberto Lima. Senador, no seu programa de governo, quais as mudanças que o senhor pretende introduzir para reestruturar a segurança pública no Maranhão? Eu falei ainda há pouco sobre o combate severo à violência, à pistolagem no estado. Nós temos que implementar melhor a polícia. A polícia do estado é boa, ela não é ruim, é boa, mas ela não estava preparada para esse tipo de combate. Então a polícia tem que ser prestigiada, e está sendo prestigiada no atual governo, vai ser prestigiada mais ainda no meu governo. Ela tem que estar aparelhada, ela tem que estar preparada do ponto de vista até intelectual para mover este combate. Eu pretendo conversar com o Poder Judiciário para que se junte a nós nesta luta de combate à violência. Vamos construir as dependências que forem necessárias nos municípios para o aparelhamento policial e vamos ter uma ação severa, vigorosa, a favor da segurança no estado do Maranhão. Falando ainda sobre educação, o senhor acredita que o fortalecimento das universidades federais, na sua opinião, dar-se-ia com o acasalamento delas com o empresariado privado? É uma boa iniciativa. Eu acho que isso poderia dar certo. Veja, um dos maiores hospitais do mundo é um hospital que está em Miami. Chama-se Jackson Hospital. É um hospital de neuroortopedia. Ele é mantido pela sociedade. A sociedade mantém um monumento de hospital que é do tamanho de um quarteirão inteiro na cidade de Miami e que atende gratuitamente a todas as pessoas que ali chegam. Sejam americanos, sejam brasileiros, sejam argentinos, chilenos, qualquer pessoa que chegar naquele hospital será atendida gratuitamente. Ali o que se dá? É a junção da Universidade de Miami com as empresas de Miami e com o próprio povo, a sociedade. Eu acredito muito na participação das empresas, da iniciativa privada em questões como educação e saúde. Senador, nós vamos colocar agora a câmera e microfone à sua disposição para que o senhor faça suas considerações finais. Eu agradeço a você esta oportunidade de me ter trazido aqui nesta tarde a Timon. Timon que fala também para Teresina e que fala para uma faixa considerável do Piauí. Eu sempre ouço dizer isto. Neste programa de grande audiência em Timon, para poder falar sobre o meu programa de governo. Eu acho que os homens públicos têm que expor as suas ideias sempre ao povo. E precisa ser julgado por conta delas, das suas ideias, dos seus programas, das suas iniciativas, daquilo que ele foi, daquilo que ele é e do que pretende ser. O povo de Timon pode ficar certo de que eu não lhe faltarei. Eu sempre tive aqui em Timon uma expressiva votação. Eu voltei a Timon aqui durante o primeiro turno. Vou voltar a Timon domingo. Domingo eu estarei aqui, peço até você que me permita anunciar. Não, nós vamos fazer uma carreata que vai começar em São Luís. Vamos sair de São Luís às 7 horas da manhã. Vamos passar em Pedrinha, na Estiva, em Rosário, Santa Rita, Itapecuru Mirim, Anajatuba, Miranda, São Mateus, Alto Alegre, Peritoró, Coroatá, Pedreiras, Lima Campos, Independência, Codó, Caxias e vamos chegar aqui a Timon e fazer aqui em Timon um grande comício, uma grande concentração pública. Esta é uma carreata que vai sair de São Luís percorrendo todos esses municípios, levando a todos eles a nossa mensagem, a nossa palavra de esperança quanto ao futuro do Maranhão. O Maranhão é um estado realmente rico nas suas potencialidades, que tem uma boa infraestrutura de profundidade, tem estradas asfaltadas, tem a melhor ferrovia que existe no Brasil hoje, tem um porto extraordinário em São Luís, nós temos energia elétrica farta, temos telefones, temos, afinal, aquilo que é indispensável para um grande salto. O que tem nos faltado é uma determinação de governos nesse sentido, pois esta determinação eu tenho. Esta esperança está no meu coração de poder transformar a fisionomia do estado do Maranhão ao ponto de conceder um emprego para todo desempregado no estado.
ao ponto de fazer com que todo homem ou mulher ou criança doente possa encontrar um leito hospitalar, a ponto de fazer com que toda criança encontre na escola uma vaga onde ela possa estudar gratuitamente quando o ensino for gratuito. Isto tudo nós haveremos de fazer em benefício do povo durante os nossos 4 anos que exerceremos de governo a partir de 15 de março do próximo ano. Muito obrigado a todos vocês, Senador, meus irmãos de bom. eu ainda gostaria de continuar um pouquinho com o senhor. Posso? Estou à sua disposição. Tem um pouquinho de tempo ainda? Estou à sua disposição. Nós falamos muito do comportamento, do posicionamento dos políticos no Brasil e no Estado, de modo geral. O senhor acha que a proliferação dos partidos políticos vigentes no Senado Nacional, no Estado também, não caracteriza a existência do fisiologismo nos meandros da política? Sem sombra de dúvida, nós não podemos ter um regime partidário que contemple a existência de apenas 2 partidos, porque aí nós ficaremos no maniqueísmo que nada serve ao povo. Nós teremos, de um lado, um partido que seria uma composição de direita, de centro para a direita, e outro partido que teria uma composição de centro para a esquerda. Não, acho que devemos ter um leque um pouco maior de agremiações partidárias, configurando o quadro político-democrático do nosso país. Mas o que temos hoje é um grande número de partidos, um exagerado número de partidos que não dizem nada em matéria de correntes ideológicas. Acho que devemos fazer uma recomposição do nosso quadro partidário para que ele seja mais autêntico, reduzindo este quadro todo, não por decreto, mas até pelo seu destino natural, a qualquer coisa em torno de 6, 7, 8 partidos, talvez não mais do que isso. O senhor é contra o pluripartidarismo? Eu sou a favor do pluripartidarismo, porém não a favor deste pluripartidarismo tão intenso como existe entre nós, com um leque tão aberto. Na sua opinião, deveriam existir 4, 3, 2, 5, quantos partidos? Eu acredito que entre 6 e 8 partidos seria o ideal, mas isso não pode ser feito por imposição legal. Isso tem que ser feito pela decantação normal das agremiações partidárias. Em respeito da legislação atual eleitoral, o senhor acha que é necessário algumas mudanças? Quais seriam elas? A legislação eleitoral muda todo ano de eleição. Ela precisa ser uma legislação permanente, tanto quanto possível permanente. Mas o que se verifica é que a cada ano eleitoral os legisladores fazem uma nova lei. E com isto os próprios eleitores não conseguem acompanhar a evolução deste processo todo, porque as mudanças são frequentes. Precisamos encontrar uma solução para que a lei eleitoral seja uma só e que as alterações que possam surgir sejam mínimas para não confundir o eleitor no momento de votar. Essa frequente sucessão de eleições, quase todo ano tem eleição, 2 anos, o senhor acha que isso atrapalha um pouco o Brasil, ou ajuda em alguma coisa? O povo tem condição, tem conscientização suficiente para enfrentar esse quadro político? Veja, os países democráticos mais avançados do mundo realizam eleições frequentemente, de 2 em 2 anos. Há países que fazem eleições até ano a ano. No nosso caso, nós estamos com uma democracia ainda engateando. Eu acho que esse exagero de eleições a cada 2 anos acaba por prejudicar um pouco até o próprio povo. Eu acho que cansa. Cansa um pouco, se sente desconfortável. E você tem aí esta abstenção, como nunca houve na história do Brasil, uma abstenção de quase 50%. Na sua opinião, qual a maior causa dessa abstenção de votos nulos, votos brancos? Eu diria que, primeiro, o cansaço do eleitor. Segundo, o descrédito dos políticos. Os políticos estão em descrédito. As pesquisas de opinião honestas, eu sempre me refiro às honestas, demonstram que a classe política está no fundo do poço em matéria de prestígio. E é por isso que eu tenho dito que no meu governo, quando eu, governador do Estado, disser sim, será sim. Quando eu disser não, será não. A palavra do político precisa ter valor. O político, quando empenhar a sua palavra, tem que honrar a sua palavra. Sem o que a classe política acaba realmente se derramando aí pelos esgotos da vida e o político não tendo a sua palavra empenhada para valer, para ser cumprida, acaba desservindo também a democracia, o regime de liberdades que precisamos ter. Bom, senador, nós agradecemos aqui a sua ilustre presença no nosso programa, colocamos a nossa emissora à sua disposição quando o senhor achar necessário. Boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, muito obrigado a vocês todos. Boa tarde e até amanhã no mesmo horário.